Salve, amigo da bancada, seja bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa das culturas torcedoras dos clubes dos estádios. Eu sou Irlan Simões e esse é o primeiro episódio da série Movimento de Torcedores. Vamos começar pela Inglaterra, porque não tem como não começar pela Inglaterra. Um país que praticamente criou o futebol como nós conhecemos, um país que transformou seus clubes em empresa antes de todo mundo, profissionalizou o futebol antes de todo mundo, tornou o futebol espetáculo antes de todo mundo, enfim, o grande pioneiro do futebol que nós temos nos tempos atuais. A Inglaterra é tão importante nessa discussão que a gente vai fazer que até ganhou o privilégio de ter um episódio só dela. Os outros vídeos que vocês vão assistir, geralmente nós vamos fazer 2 países por episódio. Aqui no caso da Inglaterra tem tanta coisa para falar, tanta coisa importante para falar, que a gente precisou fazer um vídeo inteiro só sobre isso. Então, depois da vinheta, você me acompanha com a gente, porque nós precisamos falar sobre movimento de torcedores no futebol inglês. Para começo de conversa, quando a gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de clubes que começaram a se transformar em empresa em 1888, e aí na altura de 1915 já era tudo empresa. É uma coisa muito particular da Inglaterra que a gente não vai ver nos outros países que a gente vai falar na frente, que é simplesmente o seguinte: na Inglaterra não existe aquela ideia de associação civil sem fins lucrativos. Você tem associações civis, sim, normal, todo país democrático tenta estimular a ideia de associações da sociedade civil, porém, na Inglaterra, quando você fala de associação civil sem fins lucrativos, não existe a mesma ideia que existe nos outros países. O direito anglo-saxão não reconhece que essa entidade ela é uma pessoa. O que isso quer dizer? Toda vez que um clube inglês tinha um prejuízo, o seu diretor, o cara que assinava os contratos, o cara que participava, o cara que se responsabilizava pelas coisas, ele tinha que se responsabilizar por esse prejuízo. Para alguns clubes isso era normal, né? Foram alguns clubes criados por donos de fábricas, clubes criados por comerciantes, ok, isso era tranquilo. Mas muitos desses clubes não eram. Então na Inglaterra o que eles pensaram? É melhor a gente se transformar em companhia limitada. Cada pessoa que participa aqui vai ter, né, a sua pequena participação, vai ter prejuízo, beleza, mas cada um tem uma pequena parte, e aí a coisa fica mais tranquila para tocar esse negócio tão interessante como o futebol de clubes. E aí o que acontece nesse primórdio, né, essa virada do século XIX para XX na Inglaterra, é que muitos clubes vão ter companhias limitadas, vários deles vão ter muitos, vão ser realmente numerosos em termos de acionistas, e alguns clubes vão ter ali uma espécie de pequenos acionistas, pequenos profissionais liberais do bairro, algumas famílias de trabalhadores vão se agregar ao clube com pequenas participações, não vai ter comerciantes também participando dessa brincadeira, mas, obviamente, por uma questão lógica de um país capitalista como o inglês, boa parte dessas companhias era controlada por algumas famílias menores. O exemplo do Arsenal, nos seus primórdios, né, quando ainda tinha outro nome, o nome do bairro, disse que lá você tinha 800 sócios naquela companhia que controlava aquele clube. Por outro lado, você vai ter lá, desde o começo do século XX também, o Liverpool com cerca de 8 ou 6 famílias comandando, de fato, o controle acionário da companhia. O que isso quer dizer? O clube, por mais que ele tivesse donos, de uma forma ou de outra, existia aquele sentimento de que muitas pessoas poderiam ou até já participavam. Esses pequenos acionistas que eram torcedores comuns, às vezes faziam essa ponte, né, essa conexão entre torcedores. E aí que surge, né, ali na primeira metade do século XX, essas tais organizações chamadas Supporters Club. Os clubes de torcedores, né, eles se associam a uma organização chamada Supporter Club, que são torcedores que torcem para um clube, que é uma empresa. Então é uma espécie de organização externa ao clube, sem poder de decisão dentro do clube, mas que serve como conexão entre torcedores e instituição. A grande questão é que vai chegar ali nos anos 60 e 70, boa parte dos torcedores não vai mais se sentir representado por essa Supporter Club. Tornaram entidades realmente muito aderentes ao interesse dos proprietários dos clubes. Eles conseguiam mobilizar para levantar fundos quando os clubes tinham uma dificuldade financeira, bacana. Conseguiam mobilizar torcedores para fazer trabalho voluntário, para reformar o estádio ou para levantar um estádio, bacana. Mas ainda é uma relação que acabou ficando meio estranha, né? Existiam muitas críticas quanto até um relacionamento das supporter clubs como favorecimento desses torcedores dentro daquele clube. Então você vai ter o surgimento depois das Independent Supporters Club, clubes de torcedores independentes. Então vai começar a existir aí um certo conflito entre essa ideia dos torcedores aderentes ao dono do clube e os torcedores que querem dizer, não, nós estamos aqui para contestar a própria propriedade do clube. E aí que vem uma coisa mais significativa do futebol inglês. Dentro desse contexto de transformação da postura de torcedores com seus clubes na Inglaterra, aí acontece um caso que vai mudar o futebol inglês completamente e muda o futebol global por consequência, né? Em abril de 1989 acontece a famosa tragédia de Hillsborough, que é um acidente de torcedores do Liverpool. Vai aqui na descrição, vai ter um vídeo sobre isso, já discutimos, né, essa situação, mas politicamente falando, impactou muito, né, na transformação do futebol inglês. Por mais que seja uma farsa, uma fraude, etc., o importante é que impactou. E essa tragédia ela vai ter dois tipos de impacto. Primeiro,
transformar completamente o futebol inglês, elitizar o futebol inglês e expulsar os torcedores de origem popular desses estádios, das arquibancadas. E por outro, vai ser tão custosa para os clubes reformar esses estádios, adotar as exigências do relatório Taylor, que os clubes vão precisar recorrer a acionistas do exterior, investidores estrangeiros ou investidores muito afastados, muito alheios aos clubes. E aí sim a coisa muda completamente no futebol inglês. Esse livro que está atrás aqui de mim, o Punk Football, de Jim Keegan, ele vai falar sobre isso. Como os anos 90 foi assim um verdadeiro desastre no futebol inglês como um todo. Muitos clubes foram à falência, muitos clubes quebraram, pediram socorro aos torcedores, e teve um deles que a galera simplesmente falou, cansei. Se for para ajudar o clube, então agora eu vou ter que fazer parte dessa bagaça. E aí a coisa muda de cenário. Então vai surgir uma organização chamada Supporter Trust, num clube chamado Northampton Town, um clube menor, um clube modesto da Inglaterra, mas que torcedores se juntaram e falaram, bom, chegou mais uma vez, mais um momento desse, onde a gente vai ser chamado para socorrer o clube que tem um dono, então vamos fazer o seguinte, vamos nos juntar e vamos virar acionista do clube. E é o que eles fazem, eles juntam mais de 600 pessoas, levantam fundos, compram ações e começam a participar do próprio conselho de administração dessa empresa. E aí o pessoal dos outros clubes olha para lá e fala, uau, a parada tá diferente ali, tem alguma coisa diferente nesse clube. Então a ideia de Supporter Trust começa a surgir muito forte a partir dessa experiência. Isso era em 1992. E o que surge é quase um lema, né? Quase uma nova filosofia de torcer na Inglaterra, que é esse lema do fan ownership. Basicamente, clubes sob propriedade de seus torcedores. E na medida que vão surgindo novos grupos de torcedores que são organizados em trusts, vão tentando comprar seus clubes ou participar, né, mais ativamente do controle acionário desse clube para poder ter interferência na direção, então surge a ideia da Supporter Direct, que é exatamente um órgão público que vai começar a estimular, a financiar, a impulsionar organizações parecidas com o que surgiu lá naquele pequeno modesto clube inglês em 1992. Na altura dos anos 2000, você já tinha ali mais de centenas de grupos com essa ideia do Supporter Trust, organizar torcedores para arrecadar fundos e tentar comprar clubes. Há quem critique, é normal, né? Bem natural imaginar que clubes continuem dentro dessa lógica de comercialização no mercado, basicamente o mercado de ações. Inclusive, você pode ir na descrição de novo, tem um vídeo mais longo, né? Uma live que a gente fez de plantão sobre a experiência do Manchester United. Brevemente falando, para não deixar de comentar, se você quiser, você vai lá entender mais profundamente. Nos anos 90, um bilionário australiano tentou comprar a United, que já tinha essa constituição de ter grandes acionistas e pequenos acionistas, que eram pessoas vinculadas a Manchester, ao bairro do clube, etc. Para combater, eles se organizaram, criaram, né, uma organização unida de torcedores do United, que depois vai se desenvolver em também uma Supporter Trust, e conseguem garantir a aquisição dessas ações e barrar a chegada de Murdoch. Uma coisa que não conseguem fazer de novo quando chegam os Glazers, né, os norte-americanos Glazers, e aí a coisa vai por água abaixo, e é essa treta que nós vimos até hoje. Mas ali existiu sim uma grande iniciativa muito interessante de Supporter Trust. Entretanto, também foi o cenário perfeito para a galera começar a desestimular a ideia de Supporter Trust, porque combater a chegada de bilionários no seu clube então é muito fácil. E se você está tentando lidar com torcedores de classe trabalhadora, então fica muito difícil combater de fato. Mas na Inglaterra sempre existiram organizações de torcedores que vinham a pautar as questões que estavam ali concernentes ao próprio estádio, principalmente, né? Por isso que também, além de falar do clube, vamos falar também dessa luta de torcedores por melhores condições nos estádios ingleses. Antes da tragédia de Hillsborough, a própria Football Support Association, FSA, existe até hoje, ela já se pronunciava, ela já se manifestava com relação às condições dos estádios ingleses. Como eu falei aqui no vídeo de Hillsborough, que eu já falei que está aqui na descrição, como a FSA já criticava o modelo de segurança dos estádios ingleses e já indicava que aquilo ia rolar uma tragédia. E isso sem negar o próprio problema do hooliganismo, essa é a grande questão. Eles se colocavam, tentavam se colocar na linha de frente do debate para falar, nós precisamos sim combater o hooliganismo, mas não podemos criar condições que piorem esse problema. E tampouco podemos achar que a solução pós-Hillsborough seria exatamente elitizar os estádios. Então a FSA também teve um papel muito importante. E dentro de cada clube você também sempre teve essas organizações, não necessariamente supporter clubs, mas coletivos e movimento torcedor. No Liverpool, por exemplo, a linha de frente do combate à elitização do estádio foi exatamente de um grupo chamado Spirit of Shankly. Bill Shankly foi um antigo manager de Liverpool que dizia que era um socialista, né, que comandou ali um clube muito vencedor, que tinha uma ótima relação com a torcida, estimulava a festa, né, exaltava a festa dentro dos estádios do clube. E o Spirit of Shankly até hoje é ali dentro de Anfield uma grande representação de torcedores. Muito mais você pode ver aqui de protesto desses grupos, né, desse grupo. Não é o único grupo, evidentemente, e em outros clubes você também vai ter organizações parecidas, né, que não são nem Supporter Trust, nem Supporter Clubs,
são basicamente organizações de torcedores que buscam defender os seus direitos de torcedor. Foi até bom passar pelo United e pelo Liverpool para trazer exatamente o último modelo que eu queria trazer aqui de organização de movimento de torcedores, que é exatamente o movimento de criação de novos clubes. Parece contraditório, tem gente que não consegue entender, mas é muito significativo, porque na medida que esses torcedores acharam que seus clubes foram invadidos por pessoas totalmente alheias à identidade da cidade e do clube, então eles acreditaram que o ideal agora era tentar recriar o clube sob outro nome ou outra identidade. Então você vai ter no United o FC United of Manchester, o nome é muito parecido, é um clube que está hoje na 4ª divisão inglesa, e no Liverpool também teve a criação do AFC Liverpool, o Affordable Football Club of Liverpool. O affordable, nesse caso aí, seria uma espécie de acessível, né? Exatamente porque existia um processo de elitização de Anfield, porque o Liverpool, inclusive, foi um dos clubes mais afetados pela política thatcherista de combate pós-Hillsborough. Mas esses dois casos, na verdade, tem um exemplo anterior, que é exatamente o clube Wimbledon, de Londres, que, com a chegada de novos donos, quiseram mudar o clube para outra cidade, por causa de um estádio que estava sendo construído nessa nova cidade, uma cidade chamada Milton Keynes. E os torcedores se juntaram e falaram, bom, se o clube sai do meu bairro, já era um clube modesto, não era um clube de elite inglês, então esse clube já não me pertence mais. Eles se juntam, se organizam e criam esse novo clube chamado AFC Wimbledon. E a grande beleza desse novo Wimbledon foi exatamente porque eles recriaram o clube e reconstruíram o estádio basicamente no mesmo lugar, onde o antigo estádio deles, que tinha sido vendido, virou moradia. Então é uma história muito bonita que eu até recomendo que vocês procurem saber. Existem muitos outros casos de clubes ou que foram recriados pelos torcedores ou que foram tomados a partir da Supporter Trust, infelizmente ainda resumidos ali a parte de baixo da pirâmide do futebol inglês. Na elite, como essa discussão é quase impossível de se fazer, porque você não vai conseguir juntar 10 mil torcedores e arrecadar quase 1 bilhão para comprar o clube, então realmente essa luta acaba sendo muito injusta e acaba acontecendo por outros vieses. O momento que nós estamos vivendo, né, estou gravando isso aqui em maio de 2021, é exatamente o momento onde está sendo discutido, mais uma vez, de forma muito intensa, o que são os donos dos clubes ingleses. E aí fica claro por que eu quis começar pela Inglaterra, né? Porque na Inglaterra os clubes nunca foram associações e ainda assim sempre foram alvo de contestação dos seus torcedores. Os torcedores nunca aceitaram essa ideia de serem clientes de uma empresa que produz um espetáculo de futebol. Então é um movimento muito significativo, são movimentos muito significativos que contestam inclusive a ideia de que o clube pode ter dono. O que esses torcedores falam em grande medida é, você no máximo é o proprietário das ações desse clube, mas o clube somos nós, o clube é a nossa comunidade. O clube é a nossa cidade. Você não é dono de nada. E esse movimento não é novo, né? Não surgiu do ano passado para cá, não está relacionado aos resultados dos clubes. Esse movimento é muito antigo, esse movimento é muito significativo a nível global, em termos de futebol. E pode estar ali, inclusive, surgindo uma nova ideia de futebol. Como garantir que os clubes tenham, no mínimo, uma estrutura capaz de acolher as demandas dos seus torcedores. Ou como os torcedores podem criar, no mínimo, mecanismo de participação nos seus clubes. A Inglaterra ensina muito para o futebol atual. Bom, se você gostou desse vídeo, eu sugiro que você curta ele aqui embaixo, por favor, e você siga o canal e ative a notificação para saber quando vem o próximo vídeo. Vai ser a melhor forma de você continuar acompanhando essa série, os vídeos vão sair semanalmente, exatamente tratando dessa mesma forma sobre outros países. Posso também seguir a nossa rede social para ficar ligado nas novas atualizações, @nabancada_, e tem a linha de transmissão onde você vai receber na hora. Quando sair o conteúdo já vai estar lá na linha de transmissão, 21 98080 9683. Manda o zap, vai ser adicionado lá na linha, vai ficar ligado em tudo, beleza? Bom, é isso. Você fica agora com o segundo episódio da série Movimento de Torcedores pelo Mundo.